Show. Ei, gente, boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre pesquisa de fornecedor para vocês. É um serviço que já tem um tempo que a gente não fecha, eu acho que a última vez foi em novembro do ano passado. Mas é sempre bom a gente entender de fato como que ele funciona, porque ele é bem assim, chatinho na questão dos detalhes, né? Porque qualquer deslize que a gente cometer pode atrapalhar bastante o cliente. Então, vou falar os pontos importantes, né, desse serviço, que é basicamente o que é uma pesquisa de fornecedor, quais são as necessidades básicas, qual que é a viabilidade, como que funciona o cronograma e os principais conceitos, né, os conceitos importantes para esse tipo de serviço. Então, o que é? Basicamente, é um facilitador logístico para o cliente. Então, vamos supor que chegou um cliente que ele quer perfumes, e ele quer uma lista de fornecedores de perfumes. Então, a gente vai ter que encontrar os melhores fornecedores de perfumes para aquele cliente. Só que a gente vai ter que levar em consideração diversas coisas. Então, a quantidade, tem promoção? Como que funciona a logística de entrega? Como que funciona o frete? Como que, enfim, funcionam os trâmites para chegar até o fornecedor, até o cliente? O fornecedor é confiável? Então, você tem que ligar também nos comentários das pessoas. Tipo, essa loja é muito confiável, essa loja é muito boa, ou, eu já tive problema com essa loja. Então, assim, a gente tem que selecionar bem para não ter nenhum descaso, assim, nenhum problema posterior com o cliente. Então, o serviço, basicamente, busca indicar fornecedores compatíveis com o perfil do cliente e fornecer informações detalhadas sobre todos. Então, aquela parte da promoção, aquela parte do frete, aquela parte de como que funciona o transporte e tudo mais, a gente precisa colocar todos esses detalhes dentro do projeto, tá? E o mercado, em geral, tem grandes problemas com os fornecedores, por isso que o serviço acaba tendo uma boa procura. E quais são as necessidades básicas? Primeiro, a viabilidade. Então, às vezes chegava, por exemplo, um lead de PF que era muito inviável, era muito difícil, era um produto muito específico. Igual, por exemplo, teve um dia que chegou um lead ano passado que ele queria tipo produtos de ferro, só que era muito específico, muito que nicho é esse? Como que eu vou procurar um fornecedor de produtos de ferro? Tipo, aí ele queria produtos de ferro para arquitetura, para decoração, para, enfim, outras funções também. Só que era muito difícil encontrar um fornecedor para isso. Então a gente acabou não fechando. Outra coisa também, é bom a gente evitar pesquisa de fornecedor para alimento, porque é muito complicado, né? A gente fez uma vez com questões de peixe, camarão, sururu e tudo mais. Só que às vezes a gente via, só que, tipo, por exemplo, a gente não podia ver um peixe, um camarão de um outro estado. Porque como que esse peixe camarão vai chegar legal, saudável, assim, de uma maneira legal pro cliente? Então, isso é muito complicado. Pesquisar esses fornecedores, então a gente tem que ter uma pesquisa detalhada, chegar no Google, pesquisar toda a lista e ver de loja em loja qual que é a melhor, entrar em contato com esses fornecedores, então perguntar todos os detalhes, perguntar as promoções, os trâmites e tudo mais, analisar, né, qual que seria melhor, selecionar os melhores fornecedores e ter uma comunicação e flexibilidade para uma solução personalizada. Então, assim, todos os nossos projetos, eles visam ter a cara do cliente. Então, a gente sempre tenta botar todas as informações possíveis para aquele cliente e caso ele peça alguma coisa em específico que a gente não tinha pensado, a gente coloca dentro do projeto também. Então, por isso que na reunião, na primeira reunião, por exemplo, é muito importante a gente conseguir alinhar todas as informações e todas as precisões necessárias para fazer aquele projeto, tá? Questão de viabilidade. Estude a viabilidade básica antes. A gente tem um manual de viabilidade para pesquisa de fornecedor. A galera de negociação tem esse domínio, né? E também a galera de projetos. A gente tem um núcleo, um grupo de WhatsApp de negociação e projetos para a gente conseguir falar sobre todas as viabilidades de todos os projetos. E PF é um deles, tá? Então, a gente tem esse manual. É muito importante a gente conseguir ler tudo direitinho para não ter nenhum problema futuramente. Ter o produto e ter todos os detalhes daquele produto. Então, o que o cliente quer, né? Produtos muito específicos ou de marcas costumam ser muito mais difíceis. Então, por exemplo, teve um lead que uma vez ele precisa de fornecedor de produtos da Adidas. Como que eu posso garantir que aquele fornecedor de fato está trazendo uma marca, né? Adidas de fato original? Ou, sabe, é muito complicado você colocar numa lista de fornecedor um fornecedor que coloca uma Adidas falsa, assim, que não é original, e depois o cliente pode reclamar com você com toda a razão.
Então, também produtos de marca é muito complicado a gente conseguir fazer esse tipo de serviço, porque é muito específico e é muito assim, tem que tomar muito cuidado. E, principalmente, a gente tem que explicar a diferença entre consultoria e assessoria, né? Isso em todos os serviços. Mas consultoria, basicamente, é você auxiliar o cliente. Então, a gente vai trazer toda aquela lista de fornecedor e entregar para aquele cliente. A gente não vai entrar em contato para fazer todo o planejamento, para conseguir falar, tipo, vai ser assim, assim, assado, aquela questão toda de entrar em contato com o fornecedor e trazer o produto até o cliente. Não, a gente não vai fazer isso. A gente vai só mandar uma lista e falar, olha, entre em contato com esses fornecedores, a gente viu que eles são confiáveis, a gente viu que eles têm tais detalhes, então a gente acha que esses são os melhores para você, tá? Então, essa é a diferença de uma consultoria e assessoria. A galera de negociação tem que estar bem ciente disso, tá? Então, nas reuniões de diagnóstico que vocês forem fazer com os leads, tem que explicar sempre a diferença entre consultoria e assessoria para não ter problemas posteriores, tá? Em relação aos conceitos importantes, a gente tem o conceito de, por exemplo, dropshipping, que é quando uma empresa terceiriza o trâmite, né? Terceiriza a estocagem e o transporte das mercadorias. Quando acontece esse dropshipping, é bem mais difícil a gente conseguir trazer uma lista com bastante informação que o cliente deseja. Então, assim, eu aconselho não colocar fornecedores que fazem esse tipo de serviço, tá? Porque essa terceirização, ela dificulta muito mais a comunicação e isso pode atrapalhar o cliente a posteriori para fazer o contato com eles, para conseguir o produto e tudo mais. Então, isso acaba sendo um obstáculo para a gente conseguir entregar a melhor opção de fornecedor para o cliente. B2B seriam as empresas que atendem empresas, tá? E B2C, esses são as empresas que atendem pessoas físicas. Então, esse tipo de informação é sempre importante. Então, quando a gente entra em contato, por exemplo, com um fornecedor em específico, é importante a gente perguntar qual que seria a linha daquele fornecedor. Se ele faz dropshipping, se ele faz B2B, se ele faz B2C, tá? E dropshipping a gente sempre evita para não ter problema posterior, tá? Cronograma base, como que funciona? Isso aqui é basicamente para todos os projetos, mas pensando no projeto de pesquisa de fornecedor, na primeira semana a gente faz uma reunião com o cliente para conseguir alinhar com todas as informações possíveis. Então, se o cliente, como que o cliente deseja o produto, qual o melhor tipo de transporte, se o cliente deseja promoção ou não, qual que é a estocagem, quantos produtos o cliente quer, para a gente conseguir também analisar quais são os melhores fornecedores. A gente faz também análise SWOT aqui, então quais seriam os pontos fracos, quais seriam os pontos fortes, quais seriam as nossas ameaças e oportunidades para fazer aquele projeto, na execução do projeto. Então, por exemplo, poxa, o ponto forte é que o cliente está super confiando na gente. O ponto fraco é que é um produto que pode ser difícil a gente conseguir, sei lá, 15 fornecedores, mas vamos tentar. Sabe? Então, a gente conseguir analisar quais seriam as questões dentro daquele projeto que poderiam ser um obstáculo e poderiam nos auxiliar. A organização da divisão de tarefas, então é aqui que o consultor de projetos, né, que está liderando o projeto, vai conseguir dividir o que cada um vai fazer dentro daquele projeto e do cronograma. Então, é basicamente também fazer essa semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, o consultor de projetos fica responsável por isso. E a criação da pasta no Drive, né? A gente tem o Drive com todos os projetos que estão sendo realizados, então a gente coloca todas as informações daquele projeto naquela pastinha. A semana 2 inicia-se de fato a pesquisa de fornecedor. Então, é quando toda a equipe vai procurar lá no Google, vai ligar, vai pesquisar quais são os fornecedores daquele produto. Então, iniciar o contato. Manda e-mail, liga, às vezes até por WhatsApp, então conversa por WhatsApp mesmo, tenta coletar todas as informações daqueles fornecedores. Que aí vai no final da semana 2, todos os consultores que estão fazendo esse projeto, eles vão ter um leque de fornecedores. E é isso que a gente quer. Para depois, na semana 3, a gente fazer uma reunião parcial com o cliente. A reunião parcial nem sempre acontece, tá? É muito mais de feeling, de você ver se o cliente está precisando de uma reunião, para você ver se ele está inseguro, ou se só com as mensagens no WhatsApp ele está completamente satisfeito. A reunião parcial é bem de feeling. E a semana 3, a gente começa a fazer essa filtragem de fornecedores. Então, poxa, a gente conseguiu, sei lá, ao total, 30 fornecedores. Então, vamos ver quais são os 15 melhores e por quê. Então, no projeto você vai colocar, poxa, eu gostei do fornecedor A porque ele fornece tal promoção a partir de tal quantidade de produtos,
ou ele fornece um transporte muito melhor, ou o frete dele é menor. Enfim, você vai colocando todas as informações de por que esse fornecedor é melhor, tá? E na semana 4, a gente faz a reunião geral, que é a reunião de entrega do projeto, coleta o NPS. NPS é a avaliação do cliente, né? Então, para ver o quanto que o cliente ficou satisfeito com o projeto de 0 a 10. E depois tem o feedback entre a equipe, que é quando o diretor de projetos coleta, que no caso é a Paula, coleta um forms para a gente conseguir ver como que a galera se sentiu, né? Se foi certo, deu tudo certo ao longo do projeto, ou fulano não fez o projeto direito, ou eu senti um pouco de falta de liderança aqui, ou correu tudo bem. Enfim, a gente precisa ter esse feedback para a gente conseguir fazer melhorar cada vez mais a execução dos projetos. Então, basicamente, o cronograma base é isso, tá? De pesquisa de fornecedor, mas isso também é base para todos os outros serviços, como eu tinha comentado anteriormente. Conceitos importantes, né? Como eu falei, o NPS seria essa avaliação do cliente. Então, a gente consegue coletar o feedback desse cliente, saber se ele gostou do projeto, saber se ele recomendaria Argos para outras pessoas, enfim. A reunião de alinhamento é a primeira reunião com o cliente, é a reunião mais importante, que é quando a gente consegue alinhar todas as informações, tudo que o cliente quer, tudo que o cliente não quer. E assim, é sempre bom ser muito transparente, muito comunicativo nessa primeira reunião, tá? Então, assim, e é na primeira reunião também que você vai conseguir entender qual é o feeling do cliente. Porque tem cliente que é mais carismático, tem cliente que é um pouco mais fechado, e aí você vai conseguir saber lidar com isso a partir da reunião de alinhamento, e a partir disso a gente consegue saber, poxa, talvez é um cliente que ele vai querer ter uma atualização diária, ou é um cliente que vai querer uma atualização a cada uma vez por semana. Enfim, isso é muito de feeling de cliente para cliente, tá? Mas podem ficar tranquilos que essa reunião de alinhamento, a diretora de projetos, que é a Paula, sempre vai estar presente. A primeira reunião, ela sempre vai estar presente. E depois a reunião parcial, que é quando a gente mostra como que está o andamento do projeto, se a gente está tendo alguma dificuldade, ou se a gente precisa alinhar alguma outra informação com o cliente. Mas, assim, a reunião parcial é muito de feeling, como eu tinha comentado. Então, você vê se a pessoa realmente precisa, ou, poxa, o projeto está correndo tudo bem, então acho que não precisa de uma reunião parcial, só atualizar para o WhatsApp mesmo e está tudo bem, sabe? Então, assim, a gente começa a ter uma percepção do cliente e do projeto para ver se realmente precisa fazer essa reunião parcial, tá? E as dicas finais, assim, em relação à pesquisa de fornecedor. Como eu falei, busque o manual de PF que está no Drive da Argos, tá? Então, tenta ter a maior quantidade de informação possível. Estudem documento básico de viabilidade, isso aqui principalmente negociação, mas projetos também. Então, o que é viável, o que não é. Então, por exemplo, chegou um lead de PF de alimentos. Talvez, será que é interessante mesmo a gente fechar esse contrato? Ou, poxa, chegou um lead que quer uma marca específica de tal lugar. Será que é realmente essencial a gente fechar esse contrato? Então, a gente sempre tem que entender qual que é a melhor opção de fechamento de contrato daquele cliente. Naveguem pelo site para saberem mais sobre. Então, tenta ver em relação ao Google como é que está aquele fornecedor, quais são os comentários. Então, por exemplo, eu fiz o meu último PF, eu estava pesquisando várias empresas, né? Várias lojas que eram fornecedores, e eu fui ver uma das lojas e eu vi que tinham dois comentários falando que a loja não existe. Então, assim, como é que eu ia colocar uma loja que não existe dentro de uma lista de fornecedor? Então, isso não dá, sabe? Então, naveguem bastante pelo site da loja, veem bastante comentários, veem se é bem recomendado, para a gente conseguir entregar o melhor resultado possível para o cliente. Perguntem e acompanhem os membros mais experientes. Então, a galera de projetos, a galera que está aqui há um tempão, eu, Fabi, que a gente já fez projeto, enfim, perguntem para a gente como é que é fazer esse projeto, se tem alguma dificuldade, pode mandar mensagem, fique à vontade, é sempre bom a gente conseguir conversar com a galera mais experiente. Então, eu lembro que na minha época, quando eu fiz meu primeiro projeto, eu perguntei para todo mundo de projetos como é que poderia melhorar o desempenho e tudo mais, então é sempre importante ter essa comunicação para a gente conseguir sempre crescer, né? E consultem principalmente os projetos já realizados. A gente tem no Drive diversos projetos que a gente já fez e eles literalmente são norte para a gente fazer os outros projetos. Às vezes, por exemplo, a gente só precisa mudar algumas informações ou acrescentar algumas informações porque a base já está toda lá. Isso acontece muito nos projetos de DN, por exemplo. Então, é muito importante a gente ter essa consulta e
perguntar e consultar e perguntar e consultar de novo, tá? Então, é basicamente a chave para fazer qualquer tipo de projeto, tá bom? E é isso. PF, assim, é bem tranquilinho, é bem pouquinho. Então, é basicamente viabilidade, manual de PF e ter essa consciência de que você tem que pegar todos os detalhes possíveis dos fornecedores para entregar a melhor seleção para o cliente. Então, promoção, frete, transporte, quantidade de produto, enfim, o que é mais vantajoso para o cliente, a gente vai conseguir selecionar, tá? Então, gente, é isso. Eu estou abrindo agora espaço para perguntas. Se alguém tiver, por favor. Tudo tranquilo? Pode falar, Bel. É uma coisa que a gente tenta identificar. Assim, por exemplo, quando você vai ver que uma pessoa que quer muito uma informação diária, por exemplo, você vai ver que ela vai perguntar muito no WhatsApp. Então, ela vai ter muitas informações, ela vai ficar perguntando sempre. Então, assim, esse tipo de pessoa talvez seja interessante fazer uma reunião. Agora, vai ter cliente que, às vezes, você manda mensagem e ele até demora para responder. Às vezes você pergunta alguma informação, ele demora para responder. Então, talvez esse cliente seja interessante só mandar uma mensagem mesmo quando estiver no meio do projeto. Então, assim, é muito do feeling mesmo. O que pode acontecer é você ter essa percepção, né? Se a pessoa está falando muito, capaz ela querer uma atualização mais olho a olho, sabe? Se a pessoa está um pouco mais distante, talvez ela não tenha nem tempo de fazer uma reunião parcial, sabe? Então, é muito de feeling mesmo. Nada. Mas isso de feeling são para todos os projetos, tá, gente? Não é só PF, não. Então, depois, com o tempo, vocês vão pegando a mania, mas é tranquilo. Alguém mais tem alguma dúvida? Pode falar, Letícia. Eu até tinha anotado aqui uma dúvida, mas eu acho que deve estar no PDF de viabilidade. Mas era tipo, você falou que vocês pegaram de alimento e do peixe não é bom, mas tipo, quando o alimento é perecível, dá para ir? Não perecível, desculpa. Então, quando é não perecível, eu acho que cabe fazer uma pesquisa em conjunto. Então, assim, sei lá, tal alimento. Galera de projetos e negociação, vamos pesquisar como é que seriam os fornecedores, sabe? Mas assim, eu falo sempre para evitar alimento, porque a última vez que a gente fez foi uma dor de cabeça. Então, assim, se puder evitar ao máximo, eu acho melhor. Mas assim, se a galera achar que é viável em conjunto, né? Todo mundo tiver a resposta de que é viável, então seria interessante, entendeu? Tá ótimo, obrigada. Nada. Pode falar, Nicole. Eu fiquei com uma dúvida nessa questão do acompanhamento com o cliente. Esse acompanhamento ele é feito pela equipe de negociação? Ou é o pessoal de projetos que fica repassando as coisas? Quando o projeto fecha, a partir do momento que a gente fecha o contrato, quem vai entrar em contato com o cliente é só a galera de projetos. Tá. Então, quem faz essa reunião de alinhamento, reunião parcial, é tudo a galera de projetos, tá? Uhum. Tranquilo? Alguém mais, gente? Tranquilo? Qualquer coisa, se tiverem dúvida, pode me mandar mensagem no privado ou no grupo de projeto. Enfim, podem me mandar mensagem que eu respondo. Mas PF é bem tranquilinho, só tem que ficar tomando cuidado dessas questões, assim, específicos, né? Assim, do porquê que aquele fornecedor seria o melhor para o cliente. Então, tem que ter todo aquele argumento, assim, tem promoção, tem frete, transporte e tudo mais. Mas é bem tranquilo de se fazer, tá? E a gente tem muito PF já feito, então a gente consegue se nortear bastante. Pode falar, Bel. Rapidinho. Se vocês forem perguntar no grupo de projeters, marquem a Ana na mensagem para ela conseguir acompanhar, porque ela tá em todos os grupos, então é muita coisa.
Sim. Por favor. Pode falar, Bel. Bel, a gente lida com a situação a partir do que deu. Assim, nas últimas 3 PFs que a gente fez, foram todas feitas no mesmo momento, assim. E as 3 eram, assim, deram certo no final, mas no meio deu uma confusão. Foi essa uma dos alimentos. A outra que eu acho que o Projetos falou que teve ter sido cânhamo, que era aquele de maconha, que não podia. E, tipo assim, foram todos ao mesmo tempo. A gente se organizou de projetos, né? Que seriam a galera que estava liderando os projetos. A gente se organizou, fez uma reunião emergencial e a gente junto tentou entrar em consenso do que fazer. Foi literalmente isso. Acho que cada caso é um caso também, então fica um pouco difícil a gente ter uma base emergencial, sabe? Nada. Alguém mais tem dúvida, gente? Tudo certo? Show? Então, acho que a gente pode terminar aqui. Se tiverem dúvidas, me marquem, que eu respondo. Pode mandar no privado também. Mas é isso. Quinta-feira a gente tem imersão de visto. Quem vai dar é a Gabi Dantas. E aí, ao longo das semanas também, a gente vai ter outras imersões. Mas basicamente é isso. Qualquer dúvida, podem me chamar. E é isso. Fala, você quer falar alguma coisa? Eu ia falar que, tipo, eu entendo que às vezes vocês se sentem mais confortáveis para falar no privado, mas é legal falar no grupo, se for no caso de projeto, podem falar no grupo geral também, acho que não é um problema. Porque a sua dúvida pode ser a dúvida do coleguinha, bem professora falando isso, mas pode ajudar. E tanto que a gente tem um grupo de projetos em negociação, que eu ainda vou adicionar os novos, né? Mas a ideia do grupo é exatamente essa, tipo, pode chegar um lead que chegou, sei lá, pro Caio, e aí depois a Alda vai pegar um lead que, tipo, vai ser o mesmo caso, e aí ela já vai saber responder porque o Caio já perguntou no grupo. Eu vou adicionar todo mundo ainda no grupo de negociação e projetos, eu não queria botar em mais um grupo que, por enquanto, não ia fazer efeito para vocês, porque vocês ainda não têm detalhes de serviços. Mas eu devo adicionar amanhã. Isso. Show. Então é isso, gente. Boa noite.